Olá, hoje a gente vai trabalhar com o próximo capítulo do livro do Suguio, que trata do intemperismo e origem dos sedimentos. Nós iremos começar a falar do processo de formação, das rochas sedimentares, primeiramente da origem dos sedimentos. Então, a primeira etapa é o intemperismo. E no que consiste o intemperismo? Vocês saberiam me dar o conceito de intemperismo? O intemperismo é o conjunto de processos naturais que causam alteração das rochas próximas à superfície terrestre e transforma em produtos que estejam mais em equilíbrio com as novas condições físico-químicas, diferente das que deram origem a essas rochas, tá? A dinâmica, o ambiente físico-químico da superfície, o que ocorre sobre, no limite da crosta com a biosfera e a atmosfera, a gente tem reações químicas, condições físico-químicas bem diferentes do que a gente tem dentro da crosta. E isso que consiste em intemperismo, Vamos ver os processos que ocorrem nesse ambiente superficial. E em seguida a gente vai trabalhar a erosão, transporte, deposição, sedimentação, soterramento e a diagênese, que seria a etapa final desse processo de formação da rocha sedimentar. É importante salientar que o intemperismo e a erosão, eles são processos que ocorrem ao mesmo tempo, eles são contemporâneos, porque à medida que a rocha vai se alterando, como na figura aí, que está falando de intemperismo e erosão, as partículas vão sendo carregadas. Então, uma rocha que sofre intemperismo, ela libera seus produtos, e esses produtos podem ser removidos fisicamente ou em solução. Então, se a rocha sofre intemperismo, seja físico ou químico, ela está mais propensa a sofrer erosão e, por consequência, o transporte. Então, para poder chegar nas últimas fases, que é a compactação e cimentação, a rocha tem que passar por essa primeira fase, de intemperismo e erosão. E os processos de transporte dos sedimentos vão levar elas aonde ela vai formar a rocha sedimentar no futuro. Então, como a gente já estudou em geologia geral, por exemplo, vocês sabem que o intemperismo ele age na interface da atmosfera e a litosfera. E por isso, ele inclui processos físicos, químicos e biológicos, Então, são produzidas partículas e soluções químicas, tá? Então, vocês com certeza já sabem, já têm na cabeça vários exemplos de intemperismo físico que provoca, a alteração, a quebra em partículas menores, a rocha. Intemperismo químico, que vai alterar, dissolver, produzir novos compostos químicos, novos minerais. E o biológico, que vai atuar, numa mistura tanto do físico como químico, Se a gente pensar, por exemplo, nas raízes de plantas, elas tanto vão ajudar na fragmentação, quanto vão produzir substâncias químicas que vão ajudar na realização de reações químicas que dissolvem, que produz novos minerais. Aí, em seguida, a gente vai falar da erosão, tá? Que são os processos que retiram o primeiro momento que afasta as partículas, as soluções da sua área-fonte. A área-fonte é de onde originou, as partículas, os sedimentos. O transporte vai conferir os processos que movem, para a área de acumulação. Então, prestar atenção. A erosão trata de deslocamento das partículas, mas um deslocamento primário, primeiro deslocamento da área-fonte. E o transporte é os processos de movimentação até as áreas de acumulação, até a bacia sedimentar que aquela rocha vai se depositar.
Após aqueles 3 passos iniciais, a gente tem a deposição e sedimentação, que é, né, a partícula ela chega no local onde ela vai formar a futura rocha sedimentar e ela vai se depositar. Então, são locais onde a gente tem condições diferentes das condições que levaram, né, aquele material até lá. Então, se a partícula, por exemplo, ela foi levada da sua área fonte para sua área de sedimentação por ventos fortes ou correntes hídricas fortes, como uma cachoeira, como um rio turbulento, para ela se depositar e, que nem fala no slide, se aquietar, né, o processo de deposição ocorrer, as condições têm que ser mais amenas. Então, para haver sedimentação, os processos geológicos atuantes são diferenciados, tá? Então, outro exemplo que tem aqui são das geleiras. As geleiras carregam grandes fragmentos de rocha no seu percurso. Elas vão fragmentando, vão quebrando e carregando diversos fragmentos. Quando que ocorre a deposição que a geleira está relacionada? Quando a geleira ela chega encontra o oceano e por razões, né, meteorológicas ela começa a derreter, o que vai acontecer? Os blocos vão caindo aos poucos, os blocos de rocha, os fragmentos, e eles vão se depositar lá no fundo daquele mar. Então, esse é um processo muito mais, com menor velocidade, né, menor aceleração do que os que ocorrem até a chegada desse sedimento lá na costa, né, onde a geleira vai se descongelar. O soterramento é o próximo passo, quando a gente tem a acumulação de outros materiais, outros sedimentos, outras camadas, né, de sedimentos sobre aquele que já estava depositado. Então, não basta haver deposição para ser uma rocha sedimentar. Por exemplo, porque o sedimento do fundo de um rio não é uma rocha sedimentar. Ele vai ser se ele for soterrado e sofrer diagênese. Por enquanto, são sedimentos que estão soltos no fundo de um rio. Então, para poder formar uma rocha, tem que haver essa condição de soterramento. E a diagênese, que vai conferir a característica química e física do que é uma rocha. Então, os sedimentos eles vão resultar no processo de litificação. O que quer dizer litificação? É a transformação em rocha, dos sedimentos em rocha, tá? Então, os sedimentos no fundo de um rio não são rocha. Eles poderão formar rocha no futuro se eles passarem por processo de soterramento e diagênese, tá ok? Nesse bloco de diagrama, a gente tem, então, um resumo desses passos, né, desses processos que trabalham, né, na superfície os sedimentos. Então, aqui tem uma frase resumindo cada um desses processos, do intemperismo à diagênese. Então, o interessante desse bloco é mostrar que durante o caminho aí, ele mostra uma série de ambientes sedimentares. Mas não é sempre assim, como vocês sabem, né? Existem diversos tipos de ambientes que vão ocorrer intemperismo, diversos ambientes que vão ocorrer transporte por diversos tipos de processos, que a gente vai ver a seguir. Então, os processos, eles não são exatamente nesses lugares que estão aqui. Eles são exemplos de onde ocorrem esses processos. Então, agora a gente vai trabalhar alguns pormenores do intemperismo e erosão. E vamos sempre estar trabalhando o conceito, né, de que um reforça o outro. E quanto menor a partícula sedimentar, quanto mais partículas pequenas, mais área vai ter para ocorrer em intemperismo químico, tá? E então, uma rocha com blocos grandes, ela vai ter a área externa desses grandes blocos para ter intemperismo. Uma rocha mais fragmentada, ela vai ter muito maior área, tá? Para sofrer intemperismo químico, por exemplo. Então, a erosão auxilia muito, tá? O processo de intemperismo.
Então, à medida que os fragmentos vão sendo carregados, ele também libera novas partes para ficarem expostas, né, a intempéries e aí serem alteradas. Isso também é um outro fator. E os produtos, né, que formados no intemperismo e na erosão, eles podem ser classificados em sedimentos siliciclásticos, químicos e biológicos, que a gente já chegou a comentar na aula passada e hoje a gente vai trabalhar melhor. Então, aqui a gente tem um quadro que é do livro do Sugio, tá? Do mesmo livro que a gente está usando desde a primeira parte de geologia sedimentar. E ele, o autor, ele trabalha com 3 classes de intemperismo: químico, físico e biológico. Mas como está citado ali em cima na legenda da tabela, há autores que não admitem a existência do terceiro tipo, biológico. Porque, na verdade, ele consiste, né, na junção dos químicos e físicos. Né? Mas tudo bem, não é uma questão de classificação. Mas o importante é conhecer os exemplos e saber descrevê-los. Tá ok? Então, vamos lá. Temperismo físico, né? Vocês estudaram, já devem conhecer a maioria dos exemplos. Mas o que consiste, né, o intemperismo físico? Se eu perguntar para você saberia dar o conceito? Então, intemperismo físico corresponde à rotura das rochas da crosta terrestre por solicitação de esforços inteiramente mecânicos, atribuídos a várias causas. Então, o temperismo físico seria para mostrar, para listar a gente os processos exclusivamente que envolvem força, pressão, tá? Então, ali temos o exemplo de expansão, de cristalização, congelamento, expansão térmica por insolação, compressão, né, por congelamento. Então, são processos estritamente, né, que vão ocasionar rupturas, né? Então, a gente já tem isso bem fundamentado na cabeça, acredito, de vocês também. O intemperismo químico, ele vai trabalhar com o quê? Com mudanças, né, de mineralogia, ocasionadas pelo quê? Por reações químicas. As reações estão escritas ali: dissolução, hidratação, hidrólise, oxidação, redução e carbonatação. E hoje a gente vai ver alguns exemplos, né, do que os componentes, né? Por exemplo, a calcita, quando altera, o que ela vira? A pirita, a marcassita, a olivina, né? Que são outros minerais que alteram facilmente. Como que processos, né, vão ocorrer para ele originar, né, um sedimento? E os processos biológicos, né? Que, como a gente já falou, é a junção dos 2 primeiros. A gente tem a ação de cunho de raízes, que nada mais é o quê? É a pressão fornecida, a fragmentação que vai ocorrer na rocha, não é mesmo? E também a ação de reações químicas, né, que vão ocorrer, porque as raízes da planta, né, elas vão produzir solutos, substâncias que vão alterar a rocha que ela tá. Vai formar um solo. A escavação por animais, tá? A gente vai ver durante essa parte da disciplina, que é sobre rochas sedimentares, a gente vai ver alguns exemplos de estruturas formadas por escavação de animais, né? Estruturas biogênicas, algumas chamadas de bioturbação. E, né, a produção dos ácidos orgânicos vegetais, que é o que eu comentei primeiro lá, né, com o avanço das raízes vão ocorrer as reações químicas. Tá ok? Para a gente conseguir compreender melhor o intemperismo químico, é importante a gente conhecer a série de Golgi, que a gente já comentou na primeira aula, que são o quê? São os processos, né, de alteração intempérica, né, de resistência dos minerais. E eu comentei que essa série ela é inversa à série de cristalização de Bowen.
Então, os minerais, né, o conjunto de equilíbrio daqueles minerais na superfície, ele não vai se manter. Então, vão constituir novos minerais através das reações químicas, tá? Vão produzir minerais estáveis naquele ambiente. Aqui a gente tem a série de Gold. Se vocês conseguirem observar, a gente vai ter, olha, o quartzo lá em cima, junto com hidróxido de alumínio e óxido de ferro, que são, né, as substâncias geológicas mais estáveis no intemperismo. E lá embaixo, os menos estáveis, como a olivina, a nortita, a calcita, a halita. Então, para vocês conseguirem compreender melhor o intemperismo, é importante entender o que controla ele, porque assim fica fácil entender a dinâmica, né, no ambiente que você estiver trabalhando, onde que tem mais propensão para as rochas estarem mais alteradas ou menos alteradas. Por exemplo, quais são os fatores que controlam a alteração intempérica? É o material parental, clima, topografia, biosfera e o tempo de ação, né, do intemperismo sobre aquele material, tá? Então, né, a gente vai trabalhar melhor esses processos, esses fatores de alteração intempérica. O clima, né, é o primeiro que a gente vai estudar, que ele é o de maior influência. Então, condições climáticas diferentes, elas vão permitir alterações intempéricas muito diferentes. Então, se eu tenho um ambiente seco o ano todo, né, um clima árido, ou se eu tenho um ambiente tropical com alta pluviosidade, alta temperatura, eu vou ter muito mais processos, né, mais reações químicas ocorrendo do que um ambiente que eu tenho baixa pluviosidade, tá? Então, o clima, ele influencia muito, né? Então, eu espero ter um manto de intemperismo, um solo mais desenvolvido, aonde eu tenho climas, né, com maior pluviosidade e temperatura, tá? E eu vou, né, já prever que eu vou ter um solo menos desenvolvido, né, em regiões de baixa pluviosidade, uma temperatura mais amena. Por quê? Por causa das reações químicas que vão ocorrer naquele ambiente. O segundo fator que a gente vai trabalhar é a topografia. A topografia, vocês vão, né, sempre no trabalho, vocês vão observar no relevo de onde vocês estiverem, que o que ocorre dependendo da topografia. A taxa de escoamento superficial da água, ela muda muito. Então, se a água infiltra ou se a água ela escoa com alta velocidade, a gente vai ter duas situações bem diferentes. Então, a água infiltrando ou ficando, né, sobre o material, ela vai causar muita alteração química. Mas se o escoamento superficial for alto, não houver infiltração e ele for de alta velocidade, ele vai carregar fragmentos. Então, vai ser intemperismo físico, né? Vai ser carregamento de partículas. Então, a topografia influencia nos dois tipos de intemperismo. Aqui a gente vê um esquema disso que a gente estava comentando no slide anterior. A gente tem áreas com alta drenagem, né? Algumas com favorecimento do intemperismo químico e outras do intemperismo físico. Aonde que eu vou ter mais intensidade do intemperismo químico? Na onde a água, né, fique por mais tempo. Então, vão ser nas áreas de represamento, áreas como esse vale. Então, a gente vai ter uma série de, como aqui eu vou marcar, uma série de pontos mais favoráveis ao intemperismo químico. Onde que eu vou ter áreas favoráveis à fragmentação, à erosão? Aqui, por exemplo, né, no
nesse pico aqui, que está em cor cinza. A gente tem uma área que está sendo erodida. Isso até pode ser observado pela forma, né, do relevo. E aqui onde a gente tem esse planalto, que está com o topo vermelho, a gente tem uma boa infiltração, tá? E uma grande área para receber, né, água, por exemplo, de chuva. Então, aqui o intemperismo químico é favorável, tá? E as áreas aqui em verde, na figura, né, do Decifrando a Terra, ele indica que há má drenagem, tá certo? Porque tem uma boa infiltração. Então, aqui o intemperismo químico não seria tão favorável quanto lá em cima, no topo do Planalto. Sobre a atuação da atmosfera, existem várias reações químicas que podem ocorrer. Aqui a gente tem o exemplo da alteração, né, do pH no entorno das raízes das plantas. Então, quando a gente altera o pH de uma solução, a gente vai facilitar algumas reações químicas que antes não estavam, né, propensas. Então, ocorrem outras trocas iônicas, são formados outros minerais, né, nesse sistema. Então, com a mudança do pH, por exemplo, se eu tinha antes um feldespato potássico, como poderia ser o caso ali, e aí com a mudança do pH, ocorre, né, uma alteração hidrogênio-iônica por causa desse ambiente, e onde eu tinha o feldespato, ele passa a formar agora argilo-minerais, porque ele foi exposto a um ambiente que ele não era mais estável, e aí ele se alterou. E junto, né, a todos os outros exemplos, né, o tempo. Então, quanto mais tempo um material ficar exposto, né, a esses fatores, biosfera, o clima, a topografia, né, quanto mais tempo ficar lá sem ser erodido, sem ser transportado, se ser retirado daquele ambiente, mais vai ser alterado aquele material, tá? Então, se eu tiver altas taxas de remoção, os sedimentos não vão ter tempo de se alterar tanto quanto ambientes que eu tenha baixas taxas de remoção de sedimentos, tá? Como, por exemplo, uma bacia sedimentar, né, que ela tá alterando, né, os materiais por muitos anos. E outra que não, que ocorrem chuvas frequentes e carregam sedimentos rapidamente. Então, eu vou ter sedimentos, né, se você analisar a mineralogia deles, um vai ter minerais mais estáveis, né, só em ambiente de superfície, por exemplo, puro quartzo, e o outro sedimento, que eu possa ter outros minerais que não são tão estáveis, se eu encontrar, por exemplo, um anfibólio, uma biotita, né, que não são muito estáveis, quer dizer que esse sedimento passou por um breve período de intemperismo, porque esses minerais sobreviveram, né, a esse processo. Então, esse perfil aqui, ele tá em duas versões, né, uma versão do livro e outra que encontrei na internet, né, colorida. E se vocês repararem, é praticamente o mesmo desenho, tá? E onde que a gente tem os maiores zonas de alteração do solo, né? É onde a gente tem as maiores taxas de pluviometria. Então, onde a precipitação é maior aqui e a temperatura também, tá? Então, onde que a gente vai ter esse tipo de cenário? Vai ser, por exemplo, na nossa floresta amazônica, né? Na savana também a gente tem, que a savana, né, a gente pode falar que seria um pouco semelhante ao nosso cerrado? Poderia. Situações de deserto, semideserto, olha como que é. Eu quase não tenho alteração, eu não tenho perfis de alteração que eu tenho até nessa parte aqui
de clima mais temperado, né? Aqui na tundra e nos desertos eu tenho situações semelhantes por questão de resultado de intemperismo, né? É claro que no deserto aqui eu vou ter umas temperaturas maiores, né? Taxa de evaporação maior, porque a temperatura é alta. E na tundra o que vai predominar, a temperatura não é alta, mas a precipitação é muito baixa. Então isso faz como se fosse um deserto frio, digamos assim, entendeu? Então o perfil de alteração do solo é bem menor. E aí, essas zonas que temos aqui, né, eu vou destacar em laranjado, são zonas, né, de intemperização onde predominam alguns processos químicos. Então, são zonas de que tem alta mobilidade dos componentes químicos. As rochas dão origem a solos altamente intemperizados. Então, a gente vai ver no próximo slide um exemplo. Por exemplo, aqui a gente tem uma figura de uma laterita, tá? Que muitos digam se é uma rocha, se é um solo. Era uma rocha que foi tão intemperizada que ela perdeu totalmente, né, sua mineralogia anterior e ela é formada só de minerais secundários, óxidos, hidróxidos e argilominerais, né? E quartzo, né, que é estável. Então, a situação dela é uma rocha nova, né, praticamente. E ela costuma ser dura, a laterita, né? Inclusive, vocês já devem ter visto em construções ser usado laterita, tá? O pedra canga também é o nome dela. Existem depósitos valiosos também que são produtos de intemperismo, depósitos minerais. Por exemplo, o que a gente extrai, né, é o alumínio. Vocês sabem o nome? Aqui eu tenho a igreja, né, de São Benedito, em Cuiabá. E olha o que a gente tem aqui na borda da escada da igreja. Essa parte aqui marrom, que eu tô passando, grifando em amarelo. São pedras cangas, são lateritas, né? Lateritas de ferro. Então, a gente tem aqui, digamos que era o solo, né? E foi usado para construção. Por quê? Porque ele tem alta resistência. São muito rígidas, né? Então, pode ser utilizada aí no lugar de tijolos, né? No lugar de outros materiais, tá? E foi muito utilizado para construção civil no passado. Aqui a gente tem a resposta na pergunta que eu fiz antes. Então, a bauxita é o nosso minério de alumínio e ela é explorada aqui no Brasil, tá? Nós temos grandes reservas de bauxita. Uma das empresas é a Mineração Rio do Norte. Eu até coloquei o link ali, dá para vocês clicarem depois. Que consiste no quê? Numa rocha de cor avermelhada formada por processos de laterização. Consiste em quê? Óxidos de alumínio, ferro e argila, né? Argila mineral, caulinita, que a gente estudou na primeira aula. O que essa caulinita é? Então, o nome vem de Le Boux, né, da França, que deu o nome bauxita, que é a primeira vez em que foi descrita a rocha. Então, aqui na esquerda, a gente tem o minério, a bauxita, né, em cor vermelha, e aqui ao lado as barras, né, do alumínio, tá ok? Então, agora que a gente já fez uma boa introdução, falou do intemperismo químico, né, vários detalhes, vamos trabalhar um pouco o intemperismo físico e os processos, né, envolvidos. Então, a gente vai ver umas fotos e comentar alguns detalhes a mais, que talvez vocês não tenham aprendido, né, em outras disciplinas. Então, vamos trabalhar.
Lembra que eu comentei que quanto maior a superfície que é possível haver intemperismo, maior vai ser o intemperismo daquela rocha. Por exemplo, se eu tiver uma rocha sem estruturas, maciça, lembra das rochas ígneas que a gente estudou? Se eu tiver na minha área da minha empresa, na área requerida, uma área em que eu tenho a rocha muito fraturada e outra área onde eu tenho rocha sem fraturas, maciça. Onde será que eu vou ter mais rochas alteradas? Onde será que eu vou ter mais propensão ao intemperismo? Nas rochas fraturadas, porque a gente vai ter uma maior superfície de meteorização, tá ok? Que é o que essa figura aqui está querendo mostrar. Aí, se o meu problema é que eu estou procurando, né? Se o meu objetivo nessa mineração que eu estava falando é achar uma rocha, por exemplo, para uso ornamental, qual parte da minha área requerida vai ser melhor? A rocha fraturada e alterada ou a rocha mais maciça e pouco alterada? A maciça e pouco alterada, que é a rocha ornamental, ela tem que sair inteira, ela tem que ser possível ser cortada, né, naquelas fatias e que ela saia em perfeitas condições. E se a rocha estiver muito alterada, muito fraturada, na hora que ela for cortada, ela vai se quebrar, vai esfarelar, então ela não vai ser um bom produto para a rocha ornamental. As mais alteradas, mais fraturadas, já seria muito bom, por exemplo, para fazer brita, porque até reduz o trabalho dos britadores e dos moinhos, né? Porque se para uma rocha muito sã, né, que a gente chama, pouco meteorizada, vai desgastar muito mais os equipamentos da sua planta de beneficiamento para quebrar do que uns que já estão mais alterados, mais fraturados naturalmente. Então, tudo isso é coisas que vocês vão se deparar no dia a dia, tá bom? E que o intemperismo, ele forma as rochas sedimentares, mas ele em si é um conceito muito importante para o trabalho do engenheiro de minas, tá? Aí aqui tá mostrando, né, para provar que a área de superfície é maior. Então, se a gente medir a área superficial de um bloco, de um fragmento, né, de granito, por exemplo, de 2 por 2, ele vai ter 24 centímetros quadrados de área superficial. Então, são 24 centímetros quadrados para o intemperismo atuar, para alterar. Se tiver, ó, metade os tamanhos dos grãos, a área superficial vai dobrar, vai para 48. Então, esse é o cálculo que a gente faz quando eu falei que quanto maior a área superficial, mais intemperismo vai agir, tá bom? Aí aqui a gente tem de novo, mostrando bem legal, onde a gente tem diáclases, né, as fraturas, e aí à medida que o intemperismo vai agindo, o que acontece com os blocos? Eles vão arredondando, né? Então, por isso que quando a gente encontra fragmentos, né, de seixos rolados, eles vão tender a ser arredondados, não vão se manter quadrados, assim, com cantos retos, né? E isso ocorre na hora que ele quebra, mas à medida que ele vai sendo alterado, o material vai tender ao arredondamento, tá? E aqui é até bem legal que embaixo tem a areia granítica, que vai o quê? É o resultado da continuar alterando os fragmentos de granito. Então, se não tivesse remoção, né, para outro lugar, se a areia ficar aqui, aí a gente ia ver tudo perto, né? Mas é claro que costuma haver transporte, né, para uma área mais distante. Mas sempre sobra um pouco, né, de areia. Se vocês forem num afloramento onde vocês têm os blocos alterados, você vai ter um pouco, sim, do material, da areia original, de alteração daquele bloco, né? Não é tudo que vai desaparecer.
Então, aqui a gente tem fotos, né? Vocês já devem ter visto em campo. E essas diáclases, né, elas demonstram pra gente que é uma rocha que teve fraturamento, né? E possivelmente, né, esse tipo de padrão de afloramento assim é para rochas ígneas que costumam ter, tá? Podem ocorrer em rochas metamórficas também, mas é para rochas mais duras, né, que vão ter esse padrão, aí tá quebrado e vão arredondando os blocos, grandes blocos, tá bom? Outro tipo de intemperismo físico, né, a termoclasia, que vocês lembram, que é a expansão e compressão do material dia após dia, né? Nos lugares de maior amplitude térmica, a gente vai ter o quê? A quebra do material. É um processo natural e que facilita, né, depois o intemperismo químico. A termoclasia, ela pode ajudar, né, por exemplo, a formar essa estrutura aqui, a disjunção esferoidal. Estão vendo aqui esse afloramento do lado esquerdo? Ele é muito comum também de rochas ígneas, que a rocha, por exemplo, mesmo se ela, né, tivesse sem nenhuma fratura, ela vai alterando em camadas, e essas camadas vão tender a ser concêntricas, circulares, tá? E aí vai formando como se fosse várias casquinhas, que é chamada de disjunção esferoidal. Tá? Isso é muito comum também ver em campo, onde você consegue ver um perfil de solo, né? E você tem rocha ígnea, isso aqui ocorre. E aqui do lado a crioclasia, né? Que é a quebra por causa do congelamento de gelo. E a gente tem uma foto aqui para mostrar, né, a rocha que quebrou. Então, o gelo vocês já conhecem, já estudaram bastante sobre isso, né? A expansão que ocorre na água quando ela congela. Ela aumenta o volume. E a ação de seres vivos, né? Desde a raiz da planta, caule também, né? As plantas que elas utilizam, né, para poder se espalhar, né, para poder se desenvolver, como trepadeiras, né? Elas vão ocupando espaço, tá? Fezes de animais também são muito ácidas. Olha, aqui animais bivalves, coelhos, minhocas, formigas, cavam tocas e galerias, né? E que causam, né, um aumento do grau de degradação da rocha. Então, até bivalves, né, que são animais que possuem concha, eles fazem esses furos aí na rocha, né? Então, eles são, né, estão fazendo aquele processo de aumentar a área de exposição da rocha para o intemperismo. Aí aqui mais fotos, né, dos roedores, formigas, que fazem as tocas. Né? Que no futuro, né, esse material que talvez esteja consolidado agora, por exemplo, que tá a formiga, ele se for virar uma rocha no futuro, vai virar um tipo de fóssil, né, que são os vestígios de circulação de animais. São os iquinofósseis, que a gente viu na aula passada. Né? Eles indicam que um animal fez as tocas dele naquele lugar, tá? Então, a gente hoje em dia vê registros de animais antigos e no futuro, né, as tocas das formigas também vão poder ser visualizadas. Aqui a gente vê muito bem, tá? Essa rocha ali é o calcário aflorando e essas plantas tomaram conta, estão quebrando tudo, né? Então, um intemperismo biológico muito forte, né? A planta consome a rocha e usa ela como se fosse parte dela, como se fosse parte do caule da própria planta, tá bom? A ação do vento também, tá? As partículas de areia, né, os grãos de silt também, quando são transportados, eles fazem a abrasão do material que eles vão encontrando, é como se fosse lixa, né? Como se você estivesse lixando esses blocos o tempo todo, né? Com
milhares, milhões de anos, esse bloco sendo lixado, aí ele vai mudando de forma. Então, a erosão tende a ocorrer mais na base, próximo ao solo, que é onde estão circulando as partículas, né, de areia. Elas não vão tão alto assim, a não ser que a corrente de vento seja muito forte. E aí é por isso que formam esses blocos pedunculados. Então, por isso que a gente tende a formar essas formas, né, que a gente chama de geoformas, engraçadas, bonitas, né, que às vezes ficam parecendo taças, né, totens. Então, o pessoal dá uns nomes para as formas que costumam ter essa aparência, né, por causa da ação do vento. Então é isso, gente. Na próxima aula gravada eu vou explicar sobre intemperismo químico.